Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 10. O Evangelho de Jesus, escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 10. Oh, glória a Deus. Quero ler, não vou ler todo o texto, até porque é muito grande, mas alguns pontos, amém? Versículo 1, eu estou com a minha Bíblia aqui na versão King James, eu vou ler aqui, acho que na NVI é bem parecido. Mateus capítulo 10, e diz: E ele chamou a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos. Fala comigo, Cristo deu a eles poder. Contra quê, irmãos? Contra os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda espécie de doença e toda espécie de enfermidade. Aí vai falar o nome dos 12. Vamos ler o versículo 5. Versículo 5. E diz: Estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordem, dizendo, agora Jesus dá ordem, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, e não ireis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e enquanto forem pregar, dizendo: O reino dos céus está se aproximando. O reino dos céus se aproxima. Agora vai para o versículo 16. Versículo 16. Versículo 16 diz: Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como a serpente e inofensivos como as pombas. Mas cuida com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis levados à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, como testemunha contra eles e os gentios. Leia o versículo 24, a gente está fazendo em partes, o versículo 24. Os discípulos não estão acima do seu mestre, nem um servo acima do seu senhor. Basta aos discípulos ser como seu mestre, e o seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao mestre da casa, quanto mais chamarão aos de sua casa. Aos de sua casa. 26. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Versículo 34. Vamos ler versículo 34 agora, dentro do capítulo 10, e diz: Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Circula esse versículo na sua Bíblia, que você vai ver que Jesus não veio trazer paz. Jesus veio trazer espada. Fala, ai. Versículo 35. Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por minha causa, encontrará. Até aqui. Senhor Deus e Pai, Pai, a Tua palavra, e a palavra do Senhor tem o poder de libertar, de transformar. Espírito Santo, o Senhor é quem glorifica o nome de Cristo Jesus, por meio da palavra, dando entendimento, dando discernimento, e eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abre a mente de todos nós aqui, fala aos nossos corações, repreenda, Senhor, todo espírito maligno de distração, e que todos estejam compenetrados na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus aqui nessa tarde e noite. Senhor, alguma ovelha que está enferma, doente, sejam curados em nome de Jesus. Famílias restauradas em no nome de Jesus, casamentos sejam restaurados em no nome de Jesus, e faz o maior milagre de todos, meu Senhor. Quando um pecador se arrepende e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, em no nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus.
Irmãos, o capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo Mateus, mostra o Senhor Jesus Cristo chamando os seus 12 discípulos, separando 12 homens, da qual se tornariam seus apóstolos. Esses aqui, de 2000 anos atrás. Esses apóstolos, ele os chama, primeiramente, e ele vai os enviar. Então o Senhor envia os 12 discípulos, que tornariam posteriormente os seus apóstolos, a Israel. E o Senhor dá uma ordem: preguem para os israelitas, preguem para os judeus, não vai às aldeias dos gentios, não pregue a outros, apesar que ele já tinha falado para os gentios, e há muitos outros textos que mostram que ele também pregava para os gentios, mas naquele primeiro momento, era para os judeus, e também para mostrar que, da mesma forma como Israel tinha 12 tribos, ele enviou 12 dos seus discípulos, para pregar o Evangelho, e era como precursores, vão e falam a respeito do reino de Deus. Esta mensagem que transforma coração, que abre mente, encoraja pessoas, e faz com que estas pessoas vivam de forma encorajadas, quando elas entendem de fato, de verdade, sobre o reino de Deus. Vá e pregue sobre o reino de Deus, fale sobre o reino de Deus, fale sobre a sua justiça, preguem. Aí o Senhor dá a eles o que? Poder. Fala comigo, poder. O Senhor dá a eles poder. Por quê? Porque o príncipe do mundo é Satanás. Lembra que está escrito em Lucas capítulo 4, do versículo 5 e 6, quando Satanás vai tentar o Senhor Jesus Cristo lá no deserto, e pega ele e leva num lugar muito alto, e fala para ele: se você se prostrar diante de mim, se você se prostrarem diante de mim, e você me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo, porque tudo isso foi me entregue, tudo isso foi me dado, então tudo isso me pertence. E ele fala, foi me dado, eu recebi. Agora quem deu para ele? Foi Deus? Não. Em Gênesis você encontra a resposta, diz que o Senhor deu tudo para que o homem dominasse sobre tudo aquilo que ele criou na terra. O Senhor criou os céus, e o Senhor criou toda a terra, e colocou o homem para dominar sobre tudo aquilo. Só que o homem desobedeceu a Deus, e por ter desobedecido a Deus, ele entregou tudo aquilo que ele tinha recebido nas mãos do diabo. Quer ver uma coisa? Um casamento, primeiro acontece no céu, o que Deus uniu. Segundo, na terra, não separe o homem. Quantos casados tem aqui? Quantas pessoas são casadas aqui? Quantas pessoas que não são, mas pretendem se casar um dia? Levanta a mão. Muita gente. Quem não quer nunca casar na vida, não levanta a mão, por favor. Então, o casamento primeiro acontece no céu e depois na terra. O que Deus uniu, não separe o homem sobre a terra. Se casam, constituem uma família, vocês têm uma família, aí lá vem Satanás querer roubar a sua família, lá vem ele querer tomar posse do seu casamento, lá vem ele querer tomar posse da vida dos seus filhos, lá vem ele querer tomar posse dos seus sonhos, dos seus planos, daquilo que você idealizou com o seu cônjuge, daquilo que vocês elaboraram. Lá vem o capiroto, esse ser das trevas. Ele não quer ver harmonia, ele não quer ver paz, ele não quer ver comunhão, ele não quer ver alegria, ele não quer ver as pessoas de bem, não quer ver, ele quer ver as pessoas em ruínas. A alegria dele é ver a nossa desgraça, é ver o nosso sofrimento. Então, ele atenta ao Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus fala para ele, estou em Lucas capítulo 4, versículo 5, 6, acho que no 7 ele diz, não ouviste dizer que somente o Senhor teu Deus adorarás? Jesus Cristo responde para ele, somente o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, preste atenção, você se acha alguma coisa, mas existe algo superior a você. Somente o Senhor teu Deus
adorarás. Somente diante dele devemos nos prostrar e adorar. Mas ele acha que é o dono do mundo, ele acha que o mundo estará aos seus pés, e ele acha que ele controla tudo, porque ele acha que tudo pertence a ele. Agora o Senhor Jesus Cristo, com o tempo do seu ministério, o Senhor agora vai colocar pessoas simples, pessoas que eram escravas do diabo, pessoas que andavam segundo a sua natureza caída, que andavam segundo os seus desejos, mas aquelas pessoas ouviram a falar de Jesus, foram chamadas por Jesus, agora elas recebem uma incumbência: vão e preguem meu evangelho, anuncie, e eu lhes dou poder. E o Senhor diz: eu lhes dou poder. Agora você vai repreender os demônios. Repreenda os demônios. Olha o que Jesus está falando: ei Satanás, lembra que lá atrás você disse que tudo é teu? Pois olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar pessoas que você escravizava, que você tinha como seus filhos, agora eles se tornaram os meus discípulos, e eu vou enviá-los, e eu lhes dou autoridade, eu dou a eles poder para repreender os seus cãozinhos. Vão, repreenda os demônios, cura os enfermos, ressuscitam mortos. E eles foram. Eles vão sair para pregar. Só que antes, você lê todo o capítulo 10 de Mateus, o Senhor continua a sua instrução para com eles. O Senhor os envia, mas o Senhor vai alertá-los sobre coisas que poderão acontecer. No verso 5 em diante, onde nós lemos, você vê a instrução. O Senhor vai dar instrução. O Senhor chama e envia, mas o Senhor primeiro dá instrução. O Senhor nos ensina. Eu e você precisamos ser instruídos pelo Espírito Santo. O nosso mentor é o Espírito Santo. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Então o Senhor vai dar instrução. O Senhor não chama vocês e joga de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele vai dar instrução, então ele vai instruí-los. E aí diz, a partir do versículo 5, esse 12, deixa a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, tá? Capítulo 10, pode deixar aberto aí, eu vou ficar aqui no capítulo 10. Não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e enquanto forem, pregai dizendo, o reino dos céus se está aproximando. Versículo 8, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebestes, e de graça dai. Fala, ai. O Senhor diz, de graça recebeste, e de graça vocês devem dar. Vocês receberam, então dei de graça, façam de graça. Agora o Senhor dá a instrução. Agora por que o Senhor diz isso? Porque o Senhor deu a eles poder. Há poder de Deus sobre a sua vida. Pelo amor de Deus, Jesus. Gente, eu prego tanto aqui na igreja. Estou pregando pela Bíblia, anuncio a palavra pela Bíblia, eu falo pelas Sagradas Escrituras. Quantas vezes eu já preguei repetidas vezes os versículos: somos casa de Deus, somos templos e morada do Espírito Santo, temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu já preguei isso muitas vezes. Será que está entrando por aqui e saindo por aqui? Há poder de Deus na sua vida. Pelo amor de Deus, crentes, acordem, está na hora. Está na hora de acordar. Está na hora de a gente tomar posse do que a palavra de Deus diz. Está na hora da gente crescer. Está na hora, nós precisamos amadurecer, irmãos. O fim dos tempos está aí. O mundo está afunilando. O mundo está se perdendo. O que Paulo falou para Timóteo está se cumprindo. Ideologia de gênero está aí. Há um movimento querendo implantar ideologia de gênero no mundo todo. Querem afeminar os meninos e masculinizar as meninas. E querem colocar isso dentro das escolas e das faculdades. E estão lutando para isso. Você acha que isso não é o fim dos tempos, não? Sim ou não?
Então a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa tomar posse do que Deus está falando para ela. Esses discípulos tomaram posse e eles fizeram de acordo com o que o Senhor mandou, e quando eles voltaram alegres, voltaram felizes, e Jesus disse: vocês estão felizes porque vocês ressuscitaram mortos? Vocês estão felizes porque vocês repreenderam demônios? Vocês estão felizes porque vocês limparam os leprosos? Deixa eu falar uma coisa para vocês: vocês têm que estar felizes, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria. Então ele dá instrução para os seus discípulos. Por isso que eu e você precisamos ter prazer na palavra de Deus. Não podemos negligenciar as Sagradas Escrituras. Quando eu estive numa casa de uma pessoa, de uma mulher de Deus, que foi usada por Senhor para mim e para minha esposa, o que Deus falou pela boca daquela senhora, da dona Rosa, foi: assim diz o Senhor para você, leia um versículo da Bíblia por dia. Então o Senhor estava me falando para mim: eu tenho planos na sua vida, eu tenho planos por meio da sua família, só que tem algo que você deve fazer: leia a minha palavra. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E para nos movermos no mundo espiritual, a gente precisa ter fé, e a fé só vem pela palavra de Deus. Então tem que nascer o desejo dentro de nós, de queremos ser instruídos pelo Senhor. Eu fico feliz por poder ver os meninos aqui louvando, as meninas dançando, e ver os sentados ouvindo a palavra de Deus. E eu lutei muito por isso. Eu falei para eles: o meu sonho é ver os músicos da igreja todos ouvindo a palavra de Deus. Porque tem uma mania por aí, que os cantores ou os que estão no altar, eles saem, tem que ir para dentro de uma sala, ou tem que ficar lá no estacionamento, e depois volta para cantar de novo. Eu falei: na Logos não sobe para cantar, eu mesmo vou cantar. E a minha alegria é vê-los, e eu estou vendo o crescimento, o amadurecimento deles. Sou feliz pelo ministério de louvor e de dança do Rios e do Conexão que Deus levantou aqui na Logos, para a glória do Senhor, porque estão entendendo que é por meio da palavra. É por isso que Deus está dando as canções para esta igreja, porque vem pela palavra. Deus coloca cânticos novos na boca de quem confia nele. Salmo 40, você já sabe, quando eu falo Salmo 40, já esperei com paciência no Senhor, mas eu quero o versículo que o Senhor: coloquei na boca dele um novo cântico. Se não me falha a memória, é o versículo 5 ou versículo 6. Coloquei na boca dele um novo cântico. É o versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Vocês sabem qual é esse salmo aqui? Esse salmo é aquele salmo que no versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, estendeu as tuas mãos e tirou-me de um charco de lodo, colocou-me os meus pés sobre uma rocha firme, e ali firmou as minhas pernas. E o versículo 3 diz: Ele colocou um novo cântico nos meus lábios. Todos aqueles que confiam no Senhor, aprendem a esperar no Senhor, estão sobre a instrução do Senhor, cantarão, testemunharão, e as pessoas passarão a temer o Senhor, porque estarão vendo o manifestado do poder de Deus na sua vida e por meio da sua vida. Só que para isso nós precisamos estar na instrução. O salmista só esperou no Senhor porque ele tinha conhecimento de quem ele servia. Você só se submete, você só confia em quem você conhece, sim ou não? Você casaria com uma pessoa de um dia para outro que você viu na rodoviária, viu no aeroporto, bora casar, sem conhecer, no outro dia?
Se tornaria sócio com alguém que chegasse para você: ó, estou precisando de um sócio, vamos ser sócio, quanto você tem para investir? Você diz: não, eu tenho 100 reais, ele diz: eu tenho 100, então vamos montar um negócio juntos, com 200 reais, e você não conhece, você ficaria sócio dessa pessoa? Sim ou não? Não, porque você não conhece. Chega uma pessoa e diz para você: estou precisando de uma casa, estou precisando de um lugar para mim morar, estou precisando, você me adotaria? Eu poderia morar na sua casa, você tem um quarto lá para mim, porque eu preciso de comida, roupa lavada. E olha, eu gosto, o meu cardápio tem que ser assim, 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 assim. O que você vai falar? O que você falaria para essa pessoa? Eu lá te conheço. Você está ficando maluco, é? Está faltando diazepam na farmácia, é? Está doido? Porque você não conhece. Então você confia em quem você conhece. Então quando o salmista diz isso, é porque ele conhece o Senhor, ele está sob a instrução do Senhor. E esse mesmo salmista, esse mesmo que é Davi, é o mesmo que diz: alegrei-me quando me disseram, iremos à casa do Senhor. Agora, por que eu vou para a casa do Senhor? Para fazer campanha, para conquistar alguma coisa? Não, para mim aprender com as suas instruções. No Salmo 119 ele diz: eu peguei a sua palavra e eu guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Então a palavra do Senhor nos dá instrução sobre tudo aquilo que nós vamos fazer, amém? Terceiro, ele dá algumas admoestações para eles, no versículo 16, e ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas. Ele chama os 12 discípulos, e depois ele dá uma instrução: vou enviar vocês, e no meu nome, vocês vão curar os enfermos, vão expelir os demônios, vocês vão curar, vão limpar os leprosos, vocês vão fazer milagres, prodígios e maravilhas, porque eu vos estou dando a vocês autoridade. Agora ele vai fazer algumas admoestações para eles. No versículo 16 ao 23 ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede sensatos como a serpente, ou sejam prudentes como a serpente. Agora sejam inofensivos como a pomba. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis levados à presença de governadores e dos reis, por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Aqui o Senhor está mandando eles primeiramente para pegar para os judeus: vão nas sinagogas e preguem, e os judeus se levantarão contra os seus compatriotas, patrocinarão perseguições contra eles, e como os judeus não tinham a liberdade, não podiam executar ninguém, matar ninguém, porque eles estavam sob o domínio de Roma, então eles pegavam essas pessoas e levavam até governadores, ou até mesmo os reis, para que os reis os liberassem para eles executar essas pessoas. Você vê isso na Bíblia. Aconteceu com quem? Com Jesus, que foi levado a Pôncio Pilatos, próprio Cristo, que foi levado a Pôncio Pilatos, foi julgado e foi condenado. Você vê também isso com Paulo, que foi levado ao governador e depois foi colocado, isso lá em Atos dos Apóstolos, no final do livro de Atos dos Apóstolos, 26, 27, 28, então eles levam até o rei. Eles queriam que o governador ou o rei sentenciasse a morte de Paulo. Agora o Senhor Jesus Cristo tinha falado para ele que tudo isso iria acontecer sobre eles. Ele falou sobre estas lutas que estariam acontecendo. Então o Senhor não nos fez falsas promessas. Por isso que eu amo a Bíblia, porque se realmente a Bíblia estivesse escrito pela a ideia de um homem, ou por homens, e não fosse Deus, eles maquiariam todo o texto, e faria de uma forma como você desejaria servir. Escreveriam de tal forma e de tal maneira os livros, em que você diz: nossa, isso aqui é maravilha. Só falariam de bênçãos, mas o Senhor Jesus Cristo falou de perseguição. O Senhor Jesus Cristo falou de prisão. O Senhor Jesus Cristo falou de morte. Eu vos envio
como ovelhas junto aos lobos. Vocês são ovelhas, mas eu os envio para o meio de lobos. Sabe por quê? Porque outrora vocês eram lobos, e eu os transformei em ovelhas. Porque eu, como ovelha, fui enviado no meio de lobos, mas eu estou transformando a mente de lobos em ovelhas, e eu vou usar vocês para que vocês também sejam. Vocês precisam crer que como eu transformei vocês que eram lobos em ovelhas, eu usarei vocês para continuará transformando lobos em ovelhas. O Senhor tem poder para quebrantar coração, mudar a mente, transformar, forjar caráter. Ele os enviou. Agora sejam prudentes como a serpente. A serpente, quando vê alguém se aproximando, uma cascavel, ela toca o guizo. Estou aqui. Não encosta, sai. Outras cobras fogem, sim ou não? Então o Senhor está dizendo: vocês não vão atacar ninguém. Quando vocês perceberem a situação que está acontecendo, fujam. Agora, tenham um coração como de pomba, não tenham maldade, mas sejam astutos, sejam prudentes. Atenta para tudo que está acontecendo à sua volta, a tudo que está acontecendo no mundo. Quando o Senhor está dizendo isso, abra os olhos, veja, não sejam alienados, sejam perspicazes, sejam inteligentes. Agora não tenha maldade no coração de vocês, não tenha maldade no coração de vocês, porque a maldade é o veneno do diabo que mata, e não é a outra pessoa, mata é você mesmo. Eu vou repetir: a maldade é um veneno do diabo que mata, e mata não é a outra pessoa, não, é você mesmo. Então ele diz, nesse versículo 17 e 18, sejam prudentes. Ele está admoestando os seus discípulos, sejam prudentes como a serpente. Ele está usando o símbolo de uma cobra. Ele está dizendo: aprenda com as cobras. Eita, meu Deus. Mas não é para você picar as pessoas, jogar, colocar veneno nas pessoas. Ele está dizendo: veja como elas agem. Veja, ouve. São astutas. E na iminência do perigo, fogem. Agora tem o coração de uma pomba, não tem maldade. O Senhor cuida deles. Quantos estão entendendo até aqui? Então o Senhor dá a admoestação, e no versículo 19, e diz: mas quando vos entregarem, não cuideis de que como ou que ouveis falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vocês. O Espírito do vosso Pai, o Espírito de Deus, que fala por meio de vocês. Ele está dizendo: não se preocupem, não andem preocupados, só ande na presença, desfrute da presença.
se alimente da minha palavra, eu colocarei palavras nos lábios de vocês, diz o Senhor. O que está escrito em Tiago 1,5, tem falta de sabedoria? Peça a Deus e Ele lhe concederá. Ele dará sabedoria para você, Ele dará entendimento para você. Agora, você na sua casa, onde você passa a maior parte do tempo da sua vida? Dormindo. Você sabia que você, 1/3 da sua vida você dorme? Um dia tem 24 horas, se você dorme 8 horas por dia, 6 ou 7, se você tem 60 anos de idade, você já dormiu 20 anos. E a outra parte você passa em casa, e é em casa onde tem-se os conflitos, sim ou não? É em casa onde nós somos forjados. Sabe aonde o caráter do ser humano é forjado? É em casa. É no lar. É onde nós podemos aprender dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, como nós devemos agir e nos comportar como cidadãos aqui na terra. É dentro da nossa casa. A nossa casa, nós somos treinados no falar, no momento de estar na defensiva, e nunca estar na ofensiva. É dentro da casa que nós aprendemos que muitas vezes é melhor ouvir do que ficar falando, porque quando a gente começa a falar, a gente não para mais e fala muita besteira e acaba machucando as pessoas dentro da nossa casa, sim ou não? Sim ou não? Então é dentro da nossa própria casa. Então que nós vamos aplicar aquilo que nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente, agindo através dos ensinamentos de Deus para a nossa vida. Com sabedoria, a mulher ganha um marido duro. Ou também o contrário. Se ela agir, ou se ele agir pelo Espírito Santo de Deus que nela habita. Se nós trabalharmos em parceria com Deus, fala, eu devo trabalhar em parceria com o meu Deus. Nós temos que trabalhar em parceria com o nosso Deus. Se a minha casa e o meu lar é importante, e é importante, se o Senhor diz, 1 Timóteo 5:8, olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, cuide dos teus, principalmente dos da sua família, porque se vocês não cuidar, se negligenciar a família, é pior do que o quê? Você negou a fé, e é pior do que o descrente, ou é pior do que o ímpio. Então eu tenho plena consciência que o primeiro lugar que como cristão eu fui enviado cheio de Deus para demolir as obras do Satanás, começa pela minha própria casa. Tem muita gente querendo fazer missão na África, missão em outros países, mas a casa ainda é um inferno. Começa pela tua casa e depois você estará preparado para ser enviado ou enviada. Começa a fazer missão pela sua casa, começa a fazer missão pela sua família, começa a fazer a missão pela sua parentela, começa a fazer missão pelos seus vizinhos, começa a fazer missão daquilo que está perto de você. O Senhor Jesus Cristo os enviou primeiramente para os da família. Vão e pregue primeiro aos israelitas, depois para os gentios. Começa por casa. A instrução e a admoestação do Senhor foi, por isso que diz a palavra do Senhor, fala, Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. João capítulo 1, versículo 8 ao 9, se não me falha a memória, e os seus o rejeitaram, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados de filhos de Deus. Então o Senhor enviou primeiramente para os seus, os israelitas, os seus co-cidadãos,
É João capítulo 1, versículo 11, 10 ou 11 está aí, porque o 12 eu acabei, o versículo 12 eu sei. Mas todos quantos receberam dele-lhes o poder de serem chamados de Deus, de filhos de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Primeiro você precisa ter legalidade no mundo espiritual. Você quer ganhar multidões, mas nem falou da salvação para a tua família ainda. Quer ganhar multidões, mas não é luz na sua casa, é trevas. Quer ganhar muitas pessoas para o Senhor Jesus Cristo, mas os de dentro da sua casa, quando olha para você e fala, depois foi para a igreja, ficou pior, é o demônio puro. Isso lá é um crente, isso é uma desgraça, isso é uma vergonha. Lá vai o religioso, olha lá, colocou a roupona, colocou não sei o que, a Bíblia debaixo do sovaco para pegar a sovaqueira. Olha lá, desgraça indo. Então vou lá naquela igreja falar para o pastor, isso não vale nada, isso é um lobo no meio das ovelhas, pastor. Aí chega no pastor, me envia, eu quero fazer missões. Comece por dentro. A primeira transformação começa dentro de nós. Segundo, na nossa casa, na nossa família, e vai se estendendo. Se você pensar desta forma e desta maneira, e andar no secreto do Senhor, você não tem ideia do que Deus vai fazer. Aleluia. Oh, aleluia. Quarto ponto, o Senhor nos dá um estímulo. Fala comigo, um estímulo. Versículo 24, e diz: os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o seu discípulo ser como o seu mestre, e é o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao mestre da casa, quanto mais chamarão aos de sua casa. Portanto não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, falai-o à plena luz, e o que ouvirdes no ouvido, pregai sobre o telhado. Versículo 28, e não temais o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que tem poder de destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Que silêncio. Olha o estímulo. Jesus Cristo está estimulando os seus discípulos. Está dando um gás nos seus discípulos. Está colocando eles para cima. O Senhor está incentivando. Ei, vocês viram o que fizeram comigo? Vou fazer com vocês também. Ei, você viu uma multidão de ingratos para comigo? Te preocupe não, vai ter uma multidão de ingratos na tua vida também. Ei, me chamaram de Beelzebul, de príncipe dos demônios, vão chamar você também de endemoniado. E não dizem por aí, aquela Logos lá é do diabo. Quem já viu alguém falando mal da Logos aí? Levanta a sua mão assim, ó. Fala eu. Não, eu quero ver alto. Quem já ouviu falar as pessoas sentando o sarrafo na Logos? Diga eu. Viu? Viu? Isso é normal. Agora você acha que eu vou me preocupar com o que os filhos do diabo estão falando da Logos? Porque os que perseguiram os apóstolos primeiramente e queriam matar os apóstolos, os primeiros foram da família. Então os primeiros a querer destruir a igreja de Cristo são aqueles que dizem que adoram a Cristo. Quando a Logos começou no dia 17 de setembro de 2007, Deus levantou essa igreja nessa cidade de Fortaleza. O inferno se levantou, e o inferno se levantou dentro de igrejas evangélicas. Pastores se colocaram contra a minha vida, se colocaram contra esta igreja, em perseguição diariamente, para nos matar no ninho.
Mas sabe qual foi a minha resposta? Sabe qual foi? Vai comendo, cão. Quem está na Logos, está na bênção. Ei, nada como um dia após o outro, nada como uma semana após a outra, nada como um mês após o outro, nada como um ano após o outro. Aquilo que começou cresce, aquilo que nasceu cresce, aquilo que nasceu amadurece. Se continuam falando, eu não sei, mas Deus já deu um cala-boca neles. A melhor resposta que você dá para quem te persegue é o seu silêncio. Sabe por quê? Quem persegue você é o seu admirador secreto. Ele ou ela te admira, quer ser você, quer ter o que você tem, quer viajar para onde você vai, quer consumir o que você consome. É um tremendo do invejoso, invejosa. Te admira. Todo dia olha o teu Instagram, todo dia olha os seus Facebook, todo dia veja as suas postagens, quer saber sobre a sua vida, quer mais. Baba igual cachorro louco. Fala mal de você e no outro dia fica esperando você dar uma resposta. O que foi que falou? O que foi que falou? Estão falando, não falou nada, não falou nada. Meu Deus, ele tem que falar, senão eu morro. Morra só infeliz. Morra com teu veneno, coisa ruim. Vá se converter. Vocês estão aprendendo com a Bíblia? Quantos estão aprendendo aqui? Minha esposa disse: filho, cadê o tablet? Eu falei: hoje só vou levar a Bíblia, eu vou ler expositivo e Deus vai falar lá, eu não sei nem o que eu vou falar direito. Vocês estão entendendo? Estímulo. Fala comigo. Jesus Cristo nos deu um estímulo. Qual foi o estímulo de Jesus Cristo? O que fizeram comigo, vão fazer com vocês também. Você deveria dizer amém. Isso é um privilégio. Porque os apóstolos, quando foram açoitados, disseram para eles, está lá em Atos dos Apóstolos, eu não falei em memória, no capítulo 3 ou capítulo 4, deram uma surra neles, mas bateram de chicote, moeram eles nas chicotadas. E eles voltaram para casa tudo com os lombos cortados. Sabe como eles voltaram? Não vale a pena ser cristão, não, pelo amor de Deus. Isso é desgraça. Meu Deus, a gente apanha tudo. Não. A palavra de Deus diz, depois vocês me ajudam a arrumar esse versículo, eu sei que está em Atos dos Apóstolos, pastor Ismael, me ajuda aí, eu estou falando aqui, estejam conectados comigo, ou capítulo 3 ou 4 do versículo, e diz que eles voltaram para casa, felizes, olha aí, ó minhas costas, deixa eu ver a sua, vixe, olha as marcas, eu estou conjecturando, e eles voltaram felizes, porque eles apanharam devido ao nome de Cristo Jesus, eles não murmuraram, ficaram felizes porque sofreram por amor a Cristo Jesus. Vale a pena, e vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vale a pena. Meu irmão, até eu entender isso, eu sofria demais. Eu chorava, ia para a rádio chorando, ficava ouvindo um certo tipo de rádio por aí. Meu Deus, olha o que estão falando de mim, pai. Olha aí, chegava em casa chorando, conversava com a mulher, chorando. Sabe que Deus falou dentro de mim? Tu vai morrer logo desse jeito. O deixa de ser bobo sou eu, tá? Deus não falou isso. Mas preste atenção, você não vai viver, você vai sofrer. Para onde você for, você vai levar essas pessoas com você.
Não leve elas com você não. Não leve essas pessoas para a cama não. Não leve essas pessoas para o seu trabalho não. Não leve essas pessoas no aniversário não. Não leve essas pessoas para o lugar não. Porque para onde você vai, você fica levando. O que Satanás quer é que você leve tudo aquilo que eles estão falando e que ele faça parte da sua mesa de café da manhã, mesa do jantar, no café, no almoço, faça parte da mesa no jantar, no churrasco, no aniversário ou no casamento. Esqueçam, a melhor resposta é o silêncio. Não queira saber o que estão falando, mas viva o que Cristo falou. Eu vou explicar melhor. O que é você, aonde você vai, você leva essas pessoas. Elas conseguiram entrar na sua mente. Satanás as usou para entrar na sua mente, para entrar no seu coração, para entrar na sua vida. E aonde você vai, você fica comentando, falando o que elas falaram, o que elas estão falando, quer saber isso, aquilo, outro. Então tudo isso faz parte do seu dia a dia. Isso é uma carga pesada, amigo. Isso é espinho na medula. Não dá esse prazer para o cão, não. Quando forem perguntar, e aí? E aí? O que ele falou de mim? O que ela falou de mim? O que estão falando? O que falaram? Nada. Não falaram nada. Nenhum. Nem perguntaram se você existe. Vocês estão entendendo? Por quê? Olha o estímulo que o Senhor nos deu. Ei! Fizeram comigo? Vamos fazer com você também. Agora, versículo 28. Versículo 28. E não temais o que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder de destruir tanto a alma quanto o corpo. Quem entendeu aqui o que está escrito nesse versículo? Vamos ler de novo. No 3, todo mundo de forma uníssona. Todo mundo, no 3. Coloca o versículo aí no telão, filho. O pessoal lê comigo. 1, 2, 3, vai. Então isso aqui faz parte do estímulo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está estimulando os seus discípulos. O Senhor está falando para os seus discípulos: não temas a eles, não temas a perseguição, não temas o terror, não temas. Serão perseguidos, serão mortos, mas não tema-os. Porque a única coisa que eles podem fazer é matar o corpo. Agora tema a Deus, que pode jogar a alma, lançar a alma no inferno. Quer dizer, Jesus Cristo diz que existe o inferno. Fala comigo, Jesus falou que o inferno existe. Não tenha medo. O termo no português, medo, no grego é phobeo, que abrange um amplo aspecto de significados, que inclui preocupação. Não tenham medo, não sejam preocupados. Fala também de desconforto, por causa das circunstâncias em potencial. As circunstâncias e potencial, por causa das circunstâncias, por causa dos problemas. Então o Senhor está dizendo: não tenham medo, não sejam preocupados. Também essa palavra fala de sentimentos, de pavor. Não fiquem apavorados, não fiquem. Mas as pessoas ficavam apavoradas, as pessoas tinham medo, as pessoas têm medo daquilo que foge aos seus olhos, aquilo que elas não estão acostumados, ao sobrenatural. Quando elas ouviram por exemplo, tem um texto bíblico que Jesus fala, e elas ficaram aterrorizadas quando ouviram aquela voz. Então o Senhor diz: não tenham medo. O que é que o Satanás usa para querer aterrorizar as pessoas? Hebreus capítulo 2, versículo 14, versículo 15.
ele usa a morte para tentar nos aterrorizar. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana. Deus se fez carne para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Quando todos acharam que a morte de Cristo era o fim, era a grande redenção, foi a vitória total sobre o reino das trevas, sobre o reino do diabo. Continuemos, o versículo seguinte, e diz: e libertasse aquele que durante toda a vida estivesse escravizados pelo medo da morte. Vocês estavam escravizados pelo meio da morte. O Senhor está dizendo, então o Senhor está dando um estímulo para os seus discípulos: não tenham medo da morte. O Senhor está dando um estímulo ao seu corpo, à sua igreja, ao seu povo, aos seus filhos: não tenham medo da morte. Por quê? Porque o porquê disso? Fala comigo, o porquê disso? Porque o cristianismo de Cristo Jesus veio para demolir as forças do diabo. Quem acha que Jesus Cristo é um cara legal? Levanta a mão. Quem acha que Jesus é bacana, é legal? Levanta a mão. Jesus não é bacana não, irmãos? Quem acha que Jesus é bacana, é legal? Levanta a mão aí. O povo estão tudo indeciso. O que o pastor vai aprontar? Quem acha que Jesus é legal, é ótimo, é maravilhoso, é tremendo? Nem a igreja dele acha isso. Jesus Cristo, Senhor, tá, nem o teu povo acha. Agora eu vou perguntar: por que você acha que, você que não levantou a mão, você não acha que Jesus é legal? Por que você acha que Jesus não é legal? Você não quis levantar a mão. Por que você acha que Jesus não é bacana? Por quê? Ele é tão ruim assim? Então eu vou perguntar de novo: quem acha que Jesus é legal, que Jesus é bacana, maravilhoso, levanta a mão. Isso, está melhorando. Mexeu com a sua cabeça agora, né? Eu venho lendo esse texto, desde sexta-feira eu li o capítulo 10. Eu ia trazer essa palavra sexta-feira na rádio, eu estava lendo, minha esposa veio aqui na rádio, eu estava lendo esse capítulo 10, ele tem conexão com Lucas 12. Aí hoje o pastor Elmi fez uma postagem interessante, mas encaixou com o que eu estava lendo, e aí eu printei do post do pastor Elmi, de uma frase de um homem chamado Timothy Keller. Ele diz o seguinte: Jesus não foi um cara legal que fez coisas boas no mundo. Você não crucifica pessoas legais, você crucifica ameaças. A primeira coisa, aí o corpo de Cristo precisa entender que Ele é bom. Fala comigo: Jesus Cristo é bom. O corpo, fala comigo, o corpo. O corpo tem que entender que o seu Cristo, Ele é bom, porque Ele é o cabeça da igreja. Então Ele é legal. Usando o linguajar hoje aqui, Ele é um cara, ele é Deus. Usa Jesus como cara. Ele é bacana, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz. Sim ou não? Ele é a rosa de Saron. Quantos acham que Jesus Cristo é maravilhoso? A igreja tem que entender isso. Só que o mundo não entende isso. E realmente para o reino das trevas, Cristo não é bacana. Para o reino das trevas, Cristo não é legal, não é maravilhoso. Por quê? Porque Ele veio para saquear o reino das trevas.
A partir do dia em que o mundo está dizendo: ei, esse seu Jesus é maravilhoso, uhul! Alguma coisa está errado aí. A palavra não está sendo clara e objetiva. Você tem que separar o reino das trevas e o reino da luz. Quem está morando, quem faz parte do reino da luz, levanta a mão e dá um glória a Deus. Você está no reino da luz. Jesus Cristo é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é bom, Ele é maravilhoso, mas para o mundo, Jesus Cristo é uma ameaça. Eu vou repetir a frase desse homem, interessante. Jesus não foi um cara legal que fez coisas boas no mundo. Você não crucifica pessoas legais, você crucifica ameaças. E ele mesmo diz: não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Quando o mundo das trevas está dizendo assim para Jesus: ó, uau, você é show de bola, cara. E aí, meu, quem é de Jesus aí? E aí, galera? Isso está acontecendo ou não está? Os caras estão, parece que tem Fortal, né? Aí no termo tem umas bandas que no final cantam a música para Jesus, não é? Aí canta, não tem uns cantores assim? Aí, e aí ele mesmo, e aí Jesus, você é um cara bacana, você é um cara legal, você é o amor, tu é do meu coraçãozinho. Você sabe por que o mundo está fazendo isso? Está falando isso a respeito de Jesus Cristo? Porque a igreja não está falando o que o seu Jesus pediu para falar. Quem estava aqui quarta-feira? Quem voltou para casa pensando sobre a palavra de Jesus? Quem gostaria que eu pregasse aquela palavra de quarta aqui no domingo aqui? O que foi que Jesus falou? Sabe uma das coisas que Jesus falou? Foi o texto que eu preguei, isso foi Marcos, né? Marcos 10. Sabe o que Jesus disse? Você sabe o que Jesus falou a respeito do casamento? Ele falou coisas muito fortes a respeito do casamento. Porque o que Deus uniu não separa o homem na terra. Irmãos, quer ver o que diz a palavra do Senhor? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, olha o que diz a palavra do Senhor, olha o que Cristo fala para nós, porque os apóstolos escreveram pelo Espírito de Cristo. Olha o que Deus diz, olha o que Cristo diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, versículo 10, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Isso aqui choca o mundo ou não? Choca ou não? Sim ou não? Agora olha o que diz no versículo seguinte. Ele diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus.
Então o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Ei, você está dentro da igreja, dizendo que é a igreja, mas você é homem apaixonado por homem, você tem que orar, porque alguma coisa está errada. Você está dentro da igreja, mas você é uma mulher, e você está apaixonada por mulher, alguma coisa, isso está errado. A palavra de Deus está dizendo, não sou eu, a palavra está dizendo. Então a palavra começa a chacoalhar e mexer com todos nós. E no versículo seguinte, versículo 34, ele vai mostrar as dificuldades. Quais são as dificuldades? Primeiro, um estímulo: não temas quem pode matar o corpo, mas tema a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ele está aí dando um estímulo. Ele está dizendo, não tenha medo da morte, não tenha medo das perseguições, não tenha medo do mundo, porque eu sou com vocês. Agora ele fala sobre as dificuldades enfrentadas como cristãos. Versículo 34. No versículo 34, e diz: não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr o homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a tua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Oh, aleluia, oh, aleluia. O fim último do evangelho é a paz, mas o resultado imediato do evangelho de Cristo é o conflito. Lucas, abra sua Bíblia em Lucas 12, verso 51. Lucas capítulo 12, coloca no telão, pode ficar aí no capítulo 10. Vem comigo, os músicos podem subir, por favor. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer espada ou divisão. Lucas explica isso aqui. Agora o que o Senhor está dizendo? Até aqui. Por causa de mim, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, por causa de mim, haverá desacordo dentro da casa. A mulher vai aceitar a Jesus Cristo, mas o marido não vai apoiar isso, não vai querer. O homem vai aceitar a Jesus Cristo, mas a esposa não vai apoiar, não vai querer. Os filhos vão entregar a sua vida para Cristo, mas os pais não vão querer. Pais vão entregar a sua vida para Cristo, mas os filhos não vão aceitar. Noras vão aceitar a Jesus Cristo, mas as sogras não vão gostar. Genros vão aceitar a Jesus Cristo, mas os sogros não vão gostar. As pessoas vão dar as costas para vocês. As pessoas, haverá conflitos, problemas dentro da sua própria casa, por causa do nome do Senhor. Você tem ideia do que é o nome de Cristo, o que o nome de Cristo é? No mundo espiritual, quantos aqui tiveram problema na sua casa, na sua família, na sua parentela, depois que você aceitou a Jesus Cristo, e a sua família e a sua parentela não te apoiam nessa conversão? Levanta a mão. Filho, por favor, eu disse, levanta a mão à igreja. Quantas pessoas, depois que aceitaram a Jesus Cristo, enfrentaram conflito com pessoas que se levantaram contra vocês, depois que você aceitou a Jesus Cristo? Levanta a sua mão, faz assim o que o pastor está fazendo. Passa a câmera, por favor, olha aí. Vocês estão entendendo o que é isso? Agora vocês estão entendendo porque aquele dia você falou, depois que eu aceitei a Jesus Cristo, parece que tudo piorou. Quem já disse isso? Quem já disse isso? Olha lá, filho, de novo, quem está cortando aí, seja ligeiro, por favor. Aí, ó, faça assim. Essa é a resposta da igreja. Você sabe por que isso aconteceu com você?
Porque você pertencia ao reino do diabo, você era filho do diabo, mas você foi adotada por Deus. Agora você pertence à luz, e as trevas quer acabar com a tua vida, quer que você volte para lá, mas não tenha problema. O Senhor Jesus Cristo já tinha falado, já tinha nos alertado de tudo que iria acontecer. Então a partir de hoje, em vez de você se entristecer, de você se abater, você vai se alegrar, você vai dizer: glória a Deus, eu estou fazendo o que o meu Deus quer que eu faça. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Só tem uma coisa, filho, não se preocupe. Não se preocupe. Jesus Cristo não nos chamou para uma vida destituída de conflitos, de atritos, de problemas. Não, Ele não disse isso. Os falsos pastores dizem isso, os falsos profetas dizem isso. Depois que eu virei crente, agora é só glória a Deus, agora é só, ainda faz musiquinha, agora é só vitória, agora é só vitória. E quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Né? E a gente com a mente fechada, alienada, ainda a gente cantava, e o pastor ainda tocava na rádio Logos direto essas músicas. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Um dia Deus falou no meu coração: algo está errado com essa música. Porque naquele dia, quem não te ajudou, vão se arrepender. Olha aí, isso é música de conflito, né? Você faz parte do caminho, você faz parte dos santos de Deus, você faz parte do reino de Deus, você faz parte da luz, você é luz. Você tem a graça de Deus sobre a tua vida, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e a luz incomoda as trevas. O Senhor chamou os 12, comissionou os 12, o Senhor ensinou os 12, deu poder aos 12, falou o que iria acontecer, deu instrução para os 12, deu um estímulo para os 12, vou estimular você, o que fizeram comigo vou fazer com vocês. Talvez no outro domingo a gente vê: toma a tua cruz e siga-me. Quem quer aprender com essa frase que Jesus Cristo disse? Toma a tua cruz e siga-me. Porque muitos acham que é fazer missão. Não, Jesus Cristo diz, em outras palavras ele está falando: para você ser digno de mim, você tem que estar disposto a morrer pelo meu nome. Quantos estão dispostos a morrer pelo nome de Cristo? Isso. Porque se você entender que a sua vida como cristão, isso envolve até a morte por Ele, o que as outras coisas serão perto disso? Nada. O que os vícios vão ser perto disso? Nada. O que o espírito de prostituição possa lhe oferecer perto disso? Nada. Pode vir Vênus, pode vir Eros, pode vir um planeta todo aí que os caras inventou, a desgraça toda. Possa vir espírito de pombagira, pombugiro, pombagira, pombugiro, sei lá o que é pomba, vê o que vier, isso não significa nada, porque você entendeu que o seu Senhor te chamou e disse assim: toma a tua cruz e siga-me. E sabe o que ele estava falando? Para você entrar no meu reino, você tem que estar disposto a morrer pela minha causa, a morrer, a morrer, a morrer. Sabe o que o Senhor está dizendo? Para você ser digno de mim, para você entrar no meu reino, para você morar no meu paraíso, você tem que me amar mais do que a tua mulher, você tem que me amar mais do que o teu marido, você tem que me amar mais do que o teu filho, mais do que a tua filha, você tem que me amar mais do que qualquer coisa nessa terra, para você ser digno de mim. Pastor, essa palavra é pesada. Por isso, se o mundo está dizendo que Jesus é coração, é paz e amor, é porque alguma coisa está errada. Porque Jesus Cristo diz: ei,
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora, para você andar no meu caminho, meu filho, o meu caminho é estreito. Há muitas coisas aí, há muito entulho, há muito lixo que tem que sair fora. Pastor, mas o Senhor diz: vinde como estáis. Claro, porque lá fora você nunca iria conseguir se limpar. Jamais lá fora os entulhos da tua vida seriam tirados. Por isso que o Senhor diz: vinde como estais. Só tem uma coisa: agora te prepare, porque eu vou forjar o teu caráter. Quantos querem ter o caráter forjado pelo Espírito Santo? Ele te chamou mesmo, ele me chamou na bagaceira. Eu já falei, eu e minha esposa ainda éramos crentes, ainda tínhamos problema com pornografia, mas o Senhor diz: essa pornografia tem que sair da casa de vocês. Essa pornografia tem que sair dessa televisão. Eu falei: filha, está na hora da gente pagar mais barato esse canal por assinatura. Vamos cancelar esses canais, esses lixos. Eu ainda me lembro na rua que a gente morava, e a casa que nós morávamos, quando nós decidimos tirar aquele lixo da nossa televisão. Quantos estão dispostos? Vocês estão entendendo a mensagem de Cristo, irmãos? Irmão, sabe o que a palavra de Deus fala em Apocalipse? Que o céu não é para covarde. Está escrito na Bíblia. Meu irmão, para você entrar no céu, tu tem que ser muito homem, muito macho, rapaz. Para você entrar no céu, entrar no reino, para você morar eternamente com Cristo, você tem que ser muita mulher, tu tem que ser uma guerreira. Tu tem que ser uma mulher forjada no fogo. Você tem que ser um homem forjado no fogo. Quantos aqui querem ser forjados no fogo de Jeová? Porque o céu, meu irmão, o inferno é para os fracos, o céu é para os fortes. O inferno é para os covardes, mas o céu é para quem tem coragem, meu irmão. Diz a palavra do Senhor. Oh, aleluia! Isso é o reino de Deus, meu amigo. Se o mundo está dizendo Jesus é paz e amor, Jesus é coração, Jesus é isso, Jesus aqui, está tudo errado. Alguma coisa está errado, porque Jesus Cristo diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada para esse mundo. Por causa do meu nome haverá conflitos, por causa do meu nome vai haver problemas, por causa do meu nome vai haver guerras. Mas quem tomar a tua cruz e seguir-me, esses vão morar comigo eternamente no céu. O céu não é para qualquer um não, meu irmão. O céu é só para os machos. O céu é só para as fêmeas, para mulheres encorajadas, mulheres e homens que têm tutano de Jeová, que têm DNA de Deus, irmão. Tem que ter coragem de dizer para essa carne: a carne deseja muitos lixos, muita porcaria do mundo. Você tem que ser muito macho para dizer para essa carne: carne, tu quer me levar para o inferno? Dá licença, meu. Fica na tua, carne. Você pode me dar febre em mim, pode me dar abstinência, você pode fazer o que for comigo, mas eu não vou fazer a tua vontade, carne. Então a carne diz: mas eu vou matar você. Pode matar a carne, porque aí é promoção. Eu vou para o céu. E sabe o que diz Apocalipse capítulo 14, versículo 13? Põe aí no telão para o povo ler. Oh, aleluia. Eu quero ver você lendo em voz alta, todo mundo, no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Deixa aí no telão o versículo. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva. Uma voz que veio do céu falou para o apóstolo João, diz: escreva, escreva. Felizes os mortos que morrem no Senhor.
Por quê? Porque de agora em diante, depois da morte, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Vão descansar da luta, porque você tomou a cruz e resolveu seguir a Jesus. Você lutou contra o sistema das trevas e do mundo. Você está fadigada, você se cansou, você lutou. Aí chegou a hora do Senhor te chamar e diz: na morte é assim, ó. Sabe o que significa quando um crente morre? Quando o crente morre, Deus faz assim, ó: filhinho, filhinha, o que eu tinha para fazer por meio da sua vida eu fiz. Agora vem para mim, vem. Vem descansar. Vem descansar, vem descansar. As tuas obras o seguirão. Vão dar testemunho do que eu fiz através da sua vida. Valeu a pena. Uou! Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Libera o som, ora. É a hora, meu filho. Uou, solta. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare. Cante. Mais uma vez. Seremos. O reino de Deus não é para os covardes. O reino de Deus é para os guerreiros e guerreiras do Senhor.
nosso Deus. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Ei, eu vou orar. Só tem uma coisa, meu irmão. Você estava afastado dos caminhos do Senhor, você ainda não tinha entregado a tua vida para Jesus. Pega as tuas coisas e vem aqui para frente o mais rápido possível. Vem, vem. O Senhor tem uma palavra para você. Você quer ir para o inferno ou para o céu? Essa é a mensagem de Cristo. Você toma a decisão de tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. Quem estava afastado dos caminhos do Senhor, quem ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem para cá. E pode vir, traga as suas coisas junto com você. Vem aqui para frente, vem aqui para frente. Isso, vem filho, vem filha, vem filho. Bora, vem filho. Chega de entregar a tua vida para o diabo. Fala para ele, eu não quero, minha vida agora não é mais para você não, cão. Isso, vem filho, vem filha. Vamos cantando, vamos adorando. Hoje é libertação, é libertação. Vem filho, vem filha. Teus inimigos cairão, teus inimigos cairão. Vem filho, vem. Teus inimigos cairão. Fica à vontade. Se quiser ficar de pé, pode ficar de pé, ficar em pé. Fica à vontade. Vem filho, vem filha. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Ele é grandioso. Ele tem poder. Inimigos cairão. Meus inimigos cairão. Eles vão cair. Deus é mais forte. Oh, nosso Deus é mais forte. Tudo ele pode. Vem filho, vem filha. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Ele é grandioso. Isso. Vai. Confiando em nosso Deus. Oh. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Ei, teclado. Presta atenção, irmão. A loucura da velha natureza, do mundo, do sistema desse mundo, as lutas, os problemas, muitas vezes faz a gente agir de forma que parece que nós somos corajosos, bravos. Quantas vezes na minha loucura, nas loucuras do mundo, com o carro, já peguei avenidas na contramão e pisar no acelerador com a minha esposa grávida, diante dos problemas da vida, e quem quisesse que saísse da minha frente, achando que era alguma coisa. Eu e minha esposa dentro do carro, já quebrei para-brisa com soco dentro do carro, já dei soco em meia, quebrei mesa com soco, já dei soco na parede, já quase quebrei a mão socando parede. Já fiz muitas coisas, e talvez você já fez coisas piores. Tem momento da ira da nossa carne, que você acha que você não tem medo de nada, e aí onde o grande laço do diabo preparado para você. Ser corajoso, ser corajosa, sabe o que é, meu irmão? É entregar a vida para Jesus, e ter coragem de entrar no caminho estreito, e falar para o Espírito Santo: estou preparado, foge do meu caráter. E mesmo na vontade da carne, na luta da carne, na abstinência da carne, a carne dando febre, lutando, cheio de desejo, a gente fica babando, e a gente olha para ela e diz assim: problema seu, velha natureza, mas eu ouvi a voz do meu Senhor, eu ouvi a voz do meu Cristo, e eu entendi que Ele disse que eu tenho que tomar a cruz e seguir, e essa cruz envolve a minha vida. Eu estou disposto a morrer pela causa de Cristo, porque a causa de Cristo é benefício da humanidade, e eu fui beneficiado com a graça, com o perdão, com a reconciliação. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu não vou fazer mais o teu desejo, carne, e eu vou aprender a me calar quando eu tenho que me calar. Vou pedir graça
para mim falar pela unção do Espírito quando eu tiver que falar. Sabe o que Deus está falando aqui no meu coração? Tem muitas pessoas aqui na frente, só que tem um triplo dessas pessoas aí no meio, perdidas, e que precisam voltar hoje. Mas você faz a escolha. Vem aqui comigo, filho. Vai falar algo aqui. Essas pessoas estão aqui. O Senhor disse para mim: tem um triplo aí no meio dessa multidão. Jesus Cristo morreu na cruz por você. Você pode dizer sim para Ele hoje ou dizer não. Você faça a sua escolha. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, 11, 12, 13 diz: porque todo aquele que confessar o meu nome como seu Senhor, e em seu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, o ressuscitou dos mortos será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e nisso não há confusão. Versículo 12 diz: porque Ele veio tanto para judeus e para gentios, Ele é rico em todos, para com todos. Versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje, o Senhor quer te salvar. Você não está entendendo a palavra, você não entendeu a palavra. O Senhor diz para você, porque só existe duas coisas que Deus está promovendo no mundo: uma colheita e uma pescaria. Você escolhe fazer parte da colheita ou fazer parte da pescaria. A pescaria é você vir hoje para os pés do Senhor. A colheita é você escolhe. Eu vou ficar aqui 2 minutinhos com o PR só no teclado. Pode dar volume no teclado. E a igreja orando em espírito, para você tomar decisão e sair do teu lugar e vir aqui hoje, que eu quero orar por você aqui. Você está afastado dos caminhos do Senhor, você ainda não entregou a sua vida para Jesus. O Senhor diz para mim: tem muitas vidas. O Senhor chama, você decide para a tua vida. Faça a sua escolha. Filha, vem em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito maligno, todo espírito diabólico, todo espírito satânico, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Você perdeu. Se quiser ficar em pé, fica tranquilo, você escolhe. Em nome de Jesus Cristo, espírito maligno, você perdeu essa vida. Essa vida não te pertence mais, Satanás. Essa vida não te pertence mais, demônios. Em nome de Jesus, sai dessa mente, sai dessa mente, sai dessa mente agora, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Saia agora dessa mente, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Saia dessa mente, seja liberta, seja liberto, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja liberto, liberta, em nome de Jesus. A tua mente seja aberta agora. Sinta, ouça a voz do Espírito de Deus no teu coração. Ouça a voz do Espírito de Deus no teu coração. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo no teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, o Senhor é quem transforma corações. O Senhor é que dá entendimento, quebranta nossa alma. É o Senhor Espírito Santo, oh, em nome de Jesus. É o Senhor que fala aos nossos corações. É tempo de libertação, de restauração. Senhor Espírito Santo, envia os teus anjos. Queremos mais anjos aqui, miríades de anjos aqui dentro, Senhor, sobre Fortaleza, sobre o Ceará, sobre o Brasil, sobre as nações, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus.
todas as cadeias sejam quebradas, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Vidas sejam transformadas, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, profetizamos a restauração de famílias, a restauração de casamentos, na autoridade e no poder que há no nome de Cristo Jesus. Nós declaramos a libertação. Seja liberta dos vícios, das mentiras do maligno, em no nome de Jesus Cristo. Sejam adotados pelo Pai, pelo Eterno. Ele recebe você, Ele recebe, Ele te arranca da família do diabo, Ele te aceita na casa dEle, na presença dEle, no amor dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de morte, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo espírito de suicídio, nós repreendemos na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, saia dessa mente agora. Nós te repreendemos na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Senhor, enche esse coração seja cheio, seja tomado pelo teu temor, pelo teu amor, em nome de Jesus. Senhor, olha para o nosso Brasil, nossa nação. Que o Brasil venha te adorar, que o Brasil venha te exaltar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Como as nossas crianças em tuas mãos, os jovens, os adolescentes em tuas mãos, homens e mulheres, famílias em tuas mãos, Senhor. Senhor, nós oramos, nós pedimos, Pai, que todas as cadeias malignas e diabólicas, todas as ideologias satânicas malignas, ideologias de homens, ideologias do diabo, todas as mentiras, sofismas do Satanás sejam repreendidos na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos a libertação, pessoas sejam libertas da prática do homossexualismo, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Essa mulher vai entender que ela é mulher, ela vai entender a sua anatomia física, o que ela tem, o que o homem tem, o que o homem tem, o que a mulher tem, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Jesus, Deus fez tudo perfeito, Ele criou o homem e a mulher, e Ele diz: é bom, é maravilhoso. Ele criou o homem e a mulher e falou: multiplicai e sejam fecundos. Então aí você vê que o Senhor criou o sexo no casamento, sexo no casamento, em nome de Jesus. Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, mentes sejam abertas, corações sejam quebrantados, famílias sejam restauradas, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos doenças, enfermidades, inflamações, infecções, caroços malignos, metástases, tudo aquilo que tem gerado desconforto, tem gerado inflamações, infecções, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Vírus, bactérias, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, declaramos a vida de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus, o poder de Deus. Leitos vazios e pessoas curadas, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Você está entregando a tua vida para Jesus, se reconciliando com Ele. Repita essas palavras comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Fala para Ele: Senhor Jesus, me perdoa, porque nesta noite eu entrego a minha vida em tuas mãos. Fala para Ele: Senhor Jesus, faça da minha vida, da minha casa, da minha família, a tua vontade. Me encoraje, enche-me do teu poder. Eu quero ser usado pelo Senhor. Fala para Ele: Senhor Jesus, eu quero ser luz na minha casa, luz na minha família, luz no meu ambiente de trabalho, luz no colégio, luz na faculdade, luz no ponto de ônibus, dentro de um ônibus, luz dentro de um táxi, luz dentro de um Uber, luz
luz em aniversários, luz nos churrascos, luz em casamentos, luz na praia. Eu quero ser luz nas confraternizações. Eu quero ser luz aqui na igreja, luz nessa terra. Eu quero ser luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Senhor Deus e Pai, toda raiz de iniquidade sejam quebradas. Ficam de pé, pode ficar de pé, você está aqui na frente. Toda raiz de iniquidade sejam quebradas, sejam destruídas, sejam demolidas, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus. Senhor, abençoa os teus filhos e filhas que ouviram a tua voz, e o Senhor triplicou mesmo o número daquelas pessoas que estavam aqui. E quando o Senhor fala, vocês ouviram essa palavra, e vocês nunca mais vão esquecer que o céu, a Bíblia diz em Apocalipse, que o céu não é para os covardes, o céu é para quem tem coragem. Porque Jesus diz: toma a tua cruz e siga-me. Isso envolve morte, morrer por Cristo, pela causa de Cristo. E o céu é para poucos, agora o inferno é para muitos. Mas vocês ouviram, vocês demonstraram coragem. Vocês demonstraram coragem nesse dia 27 de setembro de 2020. Você é uma sobrevivente. Você sobreviveu até aqui. E o Senhor esperou esse dia, essa noite, te chamou e você veio. Eu não vou pegar o nome de vocês, para a sala é muito pequena, não dá para ir todo mundo. Mas no dia 13 de dezembro vai ter o batismo. E nós vamos estar cadastrando todo mundo. Nos próximos cultos, as pessoas virão, a gente vai dar umas coisas para vocês preencherem em casa. Depois, se vocês vierem, vocês vão entregar lá atrás. Hoje não dá tempo. Mas o que importa é o Espírito Santo na vida de cada um. E se vocês têm algumas coisas na cadeira, vocês podem voltar devagar, amém? Que eu vou dar bênção apostólica. Vocês têm algumas coisas na cadeira? Tem? Sem levanta a mão? Tem. Então voltem, que eu vou terminar, aí o povo vai se locomover, amém, filhão? Jesus ama a tua vida. Vai, igreja, para eles que aceitaram a Jesus, vamos lá no 3, 1, 2, 3, Jesus! Pai, que essa semana seja para a tua glória. Que o culto de oração aqui amanhã, a partir das 7 da noite, seja bênção, seja para a tua glória. Que o culto da vitória, quarta-feira, a partir das 7h20, seja uma bênção, seja para a tua glória. Que o Connect de jovens aqui nas sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, também seja para a tua glória. As vigílias, a vigília no dia de sábado para domingo, que começa às 11h40 da noite, a vigília da restauração seja para a tua glória. Que tudo seja para a tua glória. Pai, que esta semana seja uma semana de bênção, de prosperidade no Brasil e no mundo, para a tua glória. E que as cadeias do maligno sejam quebradas, que o reino das trevas entre em confusão, em nome de Jesus, para a tua glória. Leva-os para casa na tua santa paz, guarda-os, proteja-os, não deixes que nada de mal, nada de ruim aconteça com ninguém. Repreenda toda a retaliação do maligno em no nome de Jesus Cristo, Pai. Dê sabedoria a todos, e onde eles colocarem as mãos, a planta dos pés, sejam abençoados. Que o lar, a família de cada um seja abençoados em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita, salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre, sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você crê? Declare com os anjos dizendo amém. Dá um glória a Deus, aplauda Jesus. Deus os abençoe. Está na Logos, está na vez.